Isso se passou no verão de 1989. Nós morávamos em uma casa de 2 andares, em um bairro relativamente perigoso. Em nossa casa, morávamos minha mãe, eu e minha irmã. Eu tinha 13 anos e minha irmã era 2 anos mais velha do que eu, com 15. Nossos vizinhos eram um casal de idosos que cuidavam de suas netas, uma com 6 anos e a outra com 14. Os seus pais perderam suas guardas devido às drogas e os avós ficaram com elas. No geral, eles eram bem legais e nós sempre saíamos para brincar na rua e minha mãe tinha uma grande intimidade com eles. Certa noite, os 2 idosos saíram para jantar e deixaram a menina mais velha de 14 cuidando da mais nova e pediram para minha mãe ficar de olho na casa, caso acontecesse alguma coisa. A menina mais velha ligaria para nós a cada 30 minutos para avisar que estava tudo bem. E caso ela não ligasse, minha mãe ligaria, e se não atendesse, ela estava com a chave da casa e iria até lá para verificar. Para ajudar, eles tinham 3 cachorros muito bravos, que eram dóceis apenas com os idosos. Fora eles 2, qualquer um que pisasse no quintal eles atacavam. Os 3 estavam presos no fundo da casa, e caso eles latissem muito, era sinal de que algo estava acontecendo. Tudo ia muito bem, até certo momento da noite. O telefone toca e minha mãe atende, e coloca no viva voz. E como mais tática, dá para ouvir a garota mais velha gritar, pedindo ajuda, e a mais nova chorava em desespero. Foi algo como 3 segundos até a ligação ficar muda, mas foi o suficiente para nos deixar assustados, e quando corremos para a janela da sala, que dava para a casa dos vizinhos. As luzes de dentro da casa piscavam sem parar. Os cães estavam eufóricos, latiam e rodavam no lugar, presos nas correntes, e na porta da frente havia uma figura negra de um homem que estava entrando na casa. Minha mãe pega um taco de beisebol e as chaves da casa deles e pede para trancar a porta assim que ela saísse e ligar para a polícia. E quando ela sai, nós fazemos o que ela mandou. Trancamos a porta e corremos para a janela para ver o que acontecia. As luzes continuavam a piscar, os cachorros continuavam eufóricos, quando minha mãe chega e bate na porta com muita força. E em seguida ela tenta abrir e vê que está trancada. Em desespero, ela pega a chave e começa a destrancar, quando outra silhueta negra vem por trás dela, bem devagar, e nós começamos a bater no vidro e a gritá-la. Mas ela abre a porta e entra, e a silhueta some. Quando ela entra, as luzes param de piscar e os cachorros param de latir. Em torno de 2 minutos, ela sai com as meninas, a menor no colo e a outra à frente, e corre para a nossa casa, e minha irmã corre para a porta para destrancá-la. Eu continuo olhando para a casa quando da entrada o vejo novamente. Lá estava a silhueta em pé, parada, olhando para mim. Era uma sensação horrível, inexplicável, como se algo me puxasse. Mas a silhueta some assim que minha mãe entra com as meninas em nossa casa, e que estavam chorando muito. Elas contaram que estavam brincando na sala quando as luzes começaram a piscar e o homem havia entrado na casa. Elas subiram as escadas correndo e se trancaram no banheiro, e começaram a ver passos de mais de uma pessoa no andar de baixo, e um deles começou a subir, e chegou à porta do banheiro, e começou a arranhá-la. Foi neste momento que ouviram alguém bater na porta da sala, e em seguida tudo parou, e era minha mãe entrando na casa, e elas fugiram. Nós chamamos a polícia em seguida, pois ficamos vidrados no que estava acontecendo, e tínhamos esquecido de chamar naquele momento. A polícia veio e verificou o local, e disse que não houve arrombamento. Algumas coisas dentro da casa estavam derrubadas, e na porta do banheiro haviam arranhões. Os avós chegaram em seguida desesperados e foi constatado que nada foi roubado da casa. A polícia alega que provavelmente eram ladrões, que invadiram a casa e fugiram assim que minha mãe chegou, mas nós achamos que seria outra coisa, algo sobrenatural que veio para nos assustar. Depois desse ocorrido, eu vi aquele homem sombrio apenas mais uma vez, antes de minha avó falecer, e isso dói em mim até hoje, como se ele fosse um mensageiro ou algo assim. Nós contamos à nossa mãe que quando ela foi abrir a porta, logo atrás dela, havia uma sombra indo em sua direção, e ela nos disse que não havia percebido nada. E dava para ver que ela estava se esforçando para não nos apavorar, mas ela mesma estava muito assustada. Nos mudamos da casa 2 anos após o ocorrido, mas nunca mais aconteceu algo parecido novamente. Não enquanto estávamos lá. Após a mudança, perdemos o contato dos vizinhos. Como era final dos anos 80 e início dos anos 90, não existiam redes sociais e não tínhamos celulares, e o contato era algo fácil de se perder.
Não sei explicar até hoje o que realmente aconteceu naquela casa, mas que foi algo sobrenatural, eu não tenho dúvidas. Hoje eu tenho 36 anos, mas essa história aconteceu quando eu era um adolescente. Eu morava com os meus pais na época. Eu tinha o costume de dormir tarde e ficava assistindo a TV ou jogando o meu Super Nintendo até altas horas da noite. E meus pais nunca reclamaram disso. Uma noite lá pelas 3 da manhã, eu estava indo dormir quando avisto um gato na entrada da cozinha. Nós não tínhamos gato em casa, apenas cachorro, e não me lembrava do meu vizinho ter um também. Eu me aproximo lentamente dele, mas ele corre para dentro da cozinha, e quando eu chego lá, ele já estava do lado de fora, e eu conseguia vê-lo pela nossa porta de vidro. Isso era muito estranho, pois as janelas estavam trancadas, assim como a porta, e era impossível ele sair tão rápido, e em seguida, ele caminha para o escuro e some. Eu não dei muita bola para isso e fui dormir. 2 dias se passaram, até que eu estava deitado e peguei no sono, quando no meio da madrugada eu acordo travada na cama, sem conseguir me mexer, e no canto escuro havia uma mulher em pé, suja, com os cabelos bagunçados, e ela sussurrava sem parar: "Meu gato". Quando ela começou a se aproximar, eu comecei a me forçar a tentar se mexer, e não conseguia. Eu estava com mais medo e travada na cama, quando decido fechar os olhos com força, e tudo ficou em silêncio. E quando eu abro, ela estava em pé, de cara comigo, e gritou: "Ajude-o", e sumiu em seguida. Eu consegui me mexer e sentei no pé da cama chorando, desesperada. Meus pais acordaram com meu barulho e vieram me ver, e eu chorava contando o que havia acontecido. Até aquele momento eu não tinha associado o que havia acontecido antes com a mulher, até ver o gato novamente, e dessa vez de dia. Ele estava bem magro e fraco, e foi fácil se aproximar. Dei comida e leite, e comecei a tratar dele, até encontrar uma amiga que tinha interesse, e dei o gato para ela, mas ela nunca me disse nada sobre uma assombração, então eu creio que tenha ficado tudo tranquilo. A mulher nunca mais apareceu para mim, e eu tentei buscar a história do gato para saber se ele tinha dona, e se ela estava bem, mas não consegui descobrir nada. Eu acredito fortemente que aquele era o gato dela, e que provavelmente ela já havia partido, e ele ficou só, sofrendo, pois por incrível que pareça ele era muito dócil e domesticado, e provavelmente essa foi a única forma que ela achou para pedir ajuda para o seu companheiro. Hoje em dia o gato está bem com minha amiga, e ela colocou o seu nome como Bola de Neve, e ele está gordinho e feliz, e eu, mais feliz ainda de ter ajudado não só o gato, mas também a mulher. Quando eu era criança eu morava em uma casa mal assombrada. Nós não sabíamos disso quando nos mudamos, mas meus pais, sim, pois minha mãe colocava uma Bíblia aberta debaixo de todas as camas e todos os meses ela benzia a casa. Além dos meus pais, tinha eu e meu irmão mais novo, que na época era muito pequeno. Certo dia meu primo veio nos visitar para passar a noite, e nós 3 criamos um forte na sala com lençóis e colchões. Ficamos deitados assistindo filmes e comendo pipoca a noite inteira. E lá pelas 2 da manhã, ainda estávamos acordados quando meu primo me fala que queria ir ao banheiro, mas ele estava com medo. E como eu era um ano mais velho do que ele queria que eu o acompanhasse. Para ir ao banheiro, precisava passar pela cozinha e acessar um corredor onde ficavam os quartos. Quando chegamos na ponta do corredor, o fundo estava muito escuro, e neste momento o medo aumentou. Antes de começar a andar profundo, escutamos um barulho e paramos, olhando para a escuridão. Quando um carrinho de criança surge do nada, vindo em nossa direção, parando praticamente em nossos pés. Meu primo e eu nos olhamos, e eu não sabia quem estava mais apavorado, mas acreditamos que poderia ser uma brincadeira do meu pai, pois ele amava nos assustar, e chutamos o carrinho de volta, que some no escuro. Quando escutamos um barulho como se alguém o pegasse nas mãos, e em seguida passos leves, e da escuridão surge um menino. Eu nunca tinha visto aquele garoto por ali. Ele estava pálido, com os olhos fundos e escuros, e nos olhando com o carrinho na mão. Meu primo não aguentou e fez xixi ali mesmo nas calças, e o menino ergueu a mão esquerda e nos chamava para os fundos do corredor. E ele vira de costas, e atrás do seu pescoço havia um corte fundo onde o sangue escorreu para sua camiseta, e ele some na escuridão. Nós corremos para a sala gritando e chorando, e nos escondemos no forte, quando nossos pais apareceram acendendo as luzes, e perguntando o que tinha acontecido. E nós contamos sobre o menino para eles,
e eles vasculham os quartos, mas não encontram nada. E por fim, levamos uma bronca, pois havíamos assistido um filme de terror naquela noite e provavelmente estávamos imaginando. Mas, depois de alguns dias, eu brincava com meu irmãozinho no meu quarto, quando ele vem até a mim, mostrando o que tinha acabado de encontrar. E quando ele abre a mão, era o carrinho do menino. Até hoje eu não sei se isso foi verdade ou foi nossa imaginação. Eu não lembrava daquele carrinho, mas ele poderia ser nosso e eu ter apenas esquecido. E meu primo e eu ficamos anos sem assistir filmes de terror, com medo do que tinha acontecido. Graças a Deus, o menino nunca mais apareceu e eu nunca mais tive uma visão.